a Grande Depressão. Imediatamente após o término da Primeira Guerra Mundial, a política dos banqueiros internacionais estava clara. Agora que controlavam economias nacionais individualmente, o passo seguinte foi a última forma de consolidação: o governo mundial. Esta proposta ganhou prioridade máxima. Aconteceu em Paris, na Conferência da Paz, logo após a Primeira Guerra. Ela foi chamada Liga das Nações. Mas, para surpresa de Paul Warburg e Bernard Baruch, que estavam preocupados com a Conferência de Paz e com o presidente Woodrow Wilson, o mundo não estava ainda preparado para dissolver as fronteiras nacionais. O nacionalismo bateu forte no peito humano. Por exemplo, Lord Curzon, secretário estrangeiro britânico, ele classificou a Liga das Nações como uma boa piada. Mesmo que estava participando do governo britânico, este apoiava a Liga. E, para humilhação do presidente Wilson, o Congresso dos Estados Unidos também não ratificou a Liga, a despeito de que ela tenha sido ratificada por muitos outros países. E, sem dinheiro fluindo do Tesouro dos Estados Unidos, a Liga morreu. Após a Primeira Guerra Mundial, o público americano cansou das políticas internacionais do democrata Woodrow Wilson. Na eleição presidencial de 1920, o republicano Warren Harding venceu com maioria esmagadora dos cerca de 60% dos votos. Harding foi um ardente seguidor de ambos, o bolchevismo e a Liga das Nações. A sua eleição após uma corrida de 12 anos à Casa Branca levaram a uma era sem precedentes de prosperidade, conhecida como os frenéticos anos 20. A despeito do fato que a guerra havia levado aos Estados Unidos uma dívida 10 vezes maior do que a Guerra Civil, ainda a economia americana agitou-se. O ouro verteu no país durante a guerra, e também continuou assim logo depois. No início de 1920, o diretor deste banco, o Banco da Reserva Federal de Nova York, um homem chamado Benjamin Strong, reuniu-se frequentemente com o secretário e excêntrico diretor do Banco da Inglaterra, Montague Norman. Norman determinou que repusesse para a Inglaterra o ouro perdido para os Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, e queria voltar ao Banco da Inglaterra o poder anterior do domínio das finanças mundiais. E no topo disso, rica com ouro, a economia americana podia sair do controle de novo, exatamente como acabou depois da Guerra Civil. Durante os próximos 8 anos, sob o domínio do presidente Harding e Coolidge, a dívida gigantesca construída durante a Primeira Guerra Mundial foi reduzida em 38%, baixando para 16 milhões de dólares. Foi a maior percentagem de queda na história dos Estados Unidos. Durante a eleição de 1920, Warren Harding e Calvin Coolidge concorreram contra James Cox, o governador de Ohio, e na época um pouco conhecido Franklin Roosevelt, que até então não havia alcançado nenhum posto mais alto. Chegou apenas a ser secretário assistente do presidente Wilson. Depois da posse, o presidente Harding rapidamente tentou aniquilar a Liga das Nações. Assim, rapidamente se mexeu para reduzir os impostos domésticos. Esta foi a política monetária que certamente os fundadores dos Estados Unidos certamente aprovariam. Em seu segundo ano de governo, Harding ficou doente durante uma viagem de trem ao oeste e repentinamente morreu. Embora nenhuma autópsia fosse feita, afirmaram que a causa foi de pneumonia e intoxicação alimentar. Quando Coolidge tomou o poder, continuou a política econômica doméstica de Harding. Ele aumentou as tarifas sobre importações e reduziu os impostos sobre os rendimentos das pessoas. E assim a economia cresceu a um ritmo tal que a receita líquida também aumentou. E agora isso tudo deveria ser parado. Assim exatamente como fizeram anteriormente. Assim os banqueiros internacionais decidiram que era hora de derrubar a economia americana. O fundo de reserva inundou a economia com dinheiro. Aumentaram o suprimento de dinheiro perto de 62% durante aqueles anos. O dinheiro era abundante. E é por isso que foi conhecido como os frenéticos anos 20. Antes da sua morte, em 1919, o ex-presidente Teddy Roosevelt, ele avisou ao povo americano o que estava acontecendo. Isso foi reportado na edição do New York Times em 27 de março de 1922. Estes banqueiros internacionais e a Rockefeller Standard Oil estão interessados no controle da maioria dos jornais e as colunas dos jornais, com a intenção de submissão ou de expulsar dos cargos os oficiais públicos que se recusem a cumprir ordens das facções de poder corruptos, do qual compõe o governo invisível.
Exatamente um dia antes, no New York Times, o prefeito de Nova York, John Hagland, citou Roosevelt e falou daqueles que ele viu tomando o controle dos Estados Unidos. Destacou o poder político e o poder da imprensa. O aviso de Theodore Roosevelt tem tudo a ver com os dias atuais. Por conta das ameaças de nossa república neste governo invisível, o qual, como um gigante polvo, esparrama seus longos tentáculos sobre a cidade, sobre os estados, sobre as nações, e agarra com seus longos e poderosos tentáculos os nossos escritórios executivos, nossos poderes legislativos, nossas escolas, nossos tribunais, nossos jornais e cada órgão público criado para a proteção das pessoas. Para partir de meras generalizações, permita-me dizer que a cabeça deste povo é o lucro de Rockefeller Standard Oil e um grupo pequeno constituído por banqueiros internacionais poderosos que administram o governo dos Estados Unidos para seus propósitos egoístas pessoais. Praticamente controlam ambas as partes, escrevem plataformas políticas, fazem instrumentos de serviços de líderes partidários, usam os homens, líderes de organizações privadas, e lançam mão de cada artimanha para dominar altos cargos políticos. E estes homens estarão sob ordem deste governo das sombras. A estes banqueiros internacionais e a Rockefeller Standard Oil está o controle majoritário de jornais e revistas neste país. E por que as pessoas não ouviram tais avisos fortes e exigiram que o Congresso mudasse a aprovação, em 1913, da Lei da Reserva Federal? Porque você tem que se lembrar, o ano era 1920. Uma subida permanente nos empréstimos bancários contribuíram para um mercado crescente. Em outras palavras, exatamente como acontece hoje em época de prosperidade. Ninguém quer se preocupar sobre problemas econômicos, mas havia um lado obscuro para toda esta prosperidade. Os negócios se expandiram e tornava-se necessária a busca de créditos. A especulação no florescente mercado acionário se tornou desenfreada. Embora tudo parecesse muito bonito, era apenas um castelo feito de areia. Havia prontidão em abril de 1929 e Paul Warburg, o pai do Fundo de Reserva Federal, mandou um secretário consultivo para avisar a seus amigos que um colapso e uma depressão em toda a nação estava para acontecer. Em agosto de 1929, o Fundo de Reserva começou a apertar a emissão do dinheiro. E não é por coincidência que as biografias de todos os gigantes da Wall Street daquela era, D.J. Rockefeller, J.P. Morgan, Bernard Baruch e outros, todos se maravilharam que saíram do mercado de ações exatamente antes da quebra e colocaram todos seus ativos em dinheiro, agora em ouro. Em 24 de outubro de 1929, os maiores banqueiros de Nova York exigiram a devolução em 24 horas dos empréstimos dos corretores. Isso significou que ambos, corretores de fundos públicos e clientes, pagaram suas ações no mercado para cobrir seus empréstimos. E não importava por qual preço havia de vender. Por isso, o mercado caiu e este dia ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. Segundo está no livro A Grande Quebra, de 1929. No ápice do furor de vendas, Bernard Baruch trouxe Winston Churchill à galeria dos visitantes da Bolsa de Valores de Nova York. Aqui, para testemunhar o pânico e a impressão com seu poder. O congressista Louis McFadden, presidente do Comitê da Casa Bancária e da Moeda, de 1920 até 1931, sabia exatamente a quem culpar. Ele acusou diretamente o Fundo de Reserva e os banqueiros internacionais por orquestrar a quebra. Isso não foi acidental. Isto foi algo preparado cuidadosamente. Os banqueiros internacionais quiseram trazer uma condição de pânico e desespero aqui, a fim de poderem aplicar as suas regras sobre todos nós. Mas McFadden foi mais longe. Ele abertamente acusou os banqueiros internacionais de causar a quebra, e a intenção era roubar o ouro da América. Em fevereiro de 1931, ele colocou desta forma: penso que ele dificilmente será disputado, visto que estadista e financiadores da Europa estão prontos para tirar de volta dos Estados Unidos o estoque em ouro que a Europa perdeu para os Estados Unidos como resultado da Primeira Guerra Mundial. Kurt Dow, um corretor dos irmãos Lehman, estava no recinto da Bolsa de Valores de Nova York no dia da quebra. No seu livro de 1970, chamado Meu Sogro Explorado, ele explicou que a quebra foi colocada em prática, foi planejado pela súbita escassez de dinheiro necessário no mercado monetário de Nova York. Actually, it was the calculated shearing of the public
Na verdade, isto foi premeditado para retirar do público o poder de dinheiro mundial. No período de poucas semanas, 3 bilhões de dólares em riquezas simplesmente desapareceram. Dentro de um ano, 40 bilhões de dólares foram perdidos. Mas realmente desapareceu? Ou se consolidou em poucas mãos? E o que fez o Fed? No lugar de se movimentar para ajudar a economia no todo, podendo reduzir as taxas de juros para estimular a economia, o Fed contribuiu para contrair mais ainda o suprimento de dinheiro na economia. E assim ateou mais fogo à fogueira da depressão. Entre 1929 e 1933, o Fundo de Reserva reduziu o suprimento de dinheiro por um adicional de 33%. Apesar da maioria do povo americano nunca ter ouvido que o Fundo de Reserva foi a causa da depressão, isto é bem conhecido entre a elite dos economistas. Milton Friedman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, agora na Universidade de Stanford, disse a mesma coisa em entrevista na Rádio Pública Nacional em janeiro de 1996. A Reserva Federal certamente causou a Grande Depressão pela contração da emissão de dinheiro entre 1929 e 1933. Mas o dinheiro perdido pelos americanos durante a depressão não exatamente desapareceu. Ele foi redistribuído nas mãos daqueles que deixaram as bolsas exatamente antes da quebra e compraram ouro. O ouro é algo seguro para pôr seu dinheiro exatamente antes de uma depressão. E o dinheiro da América foi além mar. Inacreditavelmente, o presidente Hoover tentava salvar os bancos e assim apoiava os negócios, com milhões de americanos esfomeados conforme a Grande Depressão se aprofundava. Bilhões de dólares foram gastos na reconstrução da Alemanha, já que os prejuízos haviam se prolongado durante a Primeira Guerra Mundial. Exatamente 8 anos antes de Hitler invadir a Polônia, o representante Lewis McFadden, presidente do Comitê da Casa Monetária e Bancária, avisou ao Congresso que os americanos pagavam pela ascensão de Hitler ao poder. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha caiu nas mãos de banqueiros internacionais. Aqueles banqueiros reergueram ela e agora são donos dela. Eles adquiriram as suas indústrias, eles têm hipotecas do seu solo, controlam a sua produção, controlam todos os seus setores públicos. Banqueiros internacionais têm subsidiado o presidente. Também têm oferecido cada dólar do dinheiro de Adolf Hitler, utilizado para construir suas ameaças ao governo de Brüning. Quando Brüning cai para obedecer às ordens dos banqueiros internacionais, Hitler é ressuscitado para assustar os alemães em submissão. Embora o Conselho da Reserva Federal, cerca de 30 bilhões de dólares do dinheiro americano, foi mandado para a Alemanha, e assim foi suprido todos os gastos contraídos na Alemanha. Moradias modernas, seus grandes planetários, seus ginásios, suas piscinas, suas fábricas perfeitas, tudo isso foi feito com o dinheiro americano. Tudo isso foi feito, dado para a Alemanha através do Conselho da Reserva Federal. O Conselho da Reserva Federal enviou bilhões de dólares para a Alemanha, mas não ousaram nomear o total. Franklin D. Roosevelt foi arrastado do seu cargo durante a eleição presidencial de 1932. Uma vez que Roosevelt estava no cargo, medidas de emergências bancárias gerais foram imediatamente anunciadas, os quais não resultaram em nada a não ser o aumento do poder do Fundo de Reserva sobre a oferta de moeda. Só aí então, o Fundo de Reserva começou a soltar as amarras do tesouro e alimentar dinheiro novo para o famigerado povo americano. A Segunda Guerra Mundial continua.